Olá, bem-vindos. Vamos então iniciar a resolução da prova do vestibular 2020.1, que foi o vestibular que teve a maior quantidade de inscritos desde a sua fundação. Começando então pela questão 13, nós temos: os participantes de uma reunião ocuparam a totalidade dos lugares existentes em mesas que comportavam 7 ocupantes cada uma. Entretanto, para melhorar o conforto, foram trazidas mais 4 mesas e os presentes redistribuíram-se, ficando em cada uma das mesas exatamente 6 pessoas. Assim, é correto afirmar que o número de participantes na reunião era... Bom, vamos chamar então x a quantidade total de mesas e y a quantidade total de participantes. Como no início nós tínhamos aí x mesas comportando 7 ocupantes, o total de ocupantes então será de 7 vezes x. A quantidade de participantes não muda em nenhum momento da questão. Quando trouxeram mais 4 mesas, a quantidade de participantes continuaram a mesma, tá? Então isso aqui é y, e quando trouxeram as 4 mesas, a quantidade total de mesas passou a ser x mais 4. E esse total, quando trouxeram mais 4 mesas, a quantidade total de mesas ficou x mais 4. E a quantidade de participantes por mesa agora foram 6. Então, se eu multiplicar 6 vezes essa nova quantidade de mesas, vai continuar dando um total de participantes. Logo, se 7x é igual a y e 6 vezes x mais 4 também é igual a y, é porque esta expressão é igual a esta. Então, nós vamos ter 7x igual a 6 vezes x mais 4. Resolvendo, então, vamos aplicar a regra da distribuição. 6 vezes x, 6 vezes 4. Vamos repetir o 7x igual 6 vezes x, 6x. 6 vezes 4, 24. Vamos pegar esse 6x, trazer ele aqui para o lado esquerdo da igualdade. Como ele está positivo, ele vem para o outro lado negativo. Então, vai ficar 7x menos 6x igual a 24. 7x menos 6x é igual a x. Portanto, x igual a 24. Se x é 24 e a quantidade total de mesas, para descobrir o total de participantes, é só multiplicar x por 7. Portanto, nós vamos ter que y é igual a 7 vezes x, mais o x é igual a 24. E quando nós fizermos essa multiplicação, o total vai dar 168 participantes ao todo. Portanto, o item correto é o item C. Próxima questão. Questão 14. Para cada um dos inteiros positivos n, as linhas do quadro abaixo são definidas segundo a estrutura lógica que segue: L1, 1, L2, 1 e 2, L3, 1, 2, 3, L4, 1, 2, 3, 4, Ln, 1, 2, 3, reticências até o n. A soma dos números que compõem a linha L 2020 é igual a qual dos itens? Muito bem, percebam que na linha L1 nós temos apenas um único elemento, que é o número 1. Na linha L2 nós temos 2 elementos, o número 1 e o número 2. Na linha L3, 3 elementos, número 1, 2 e 3, e assim sucessivamente. Então dá para perceber claramente que em cada linha nós temos então uma PA. Uma PA de razão 1, está sempre aumentando de 1 em 1, de termo a termo. E a quantidade de termos de cada linha corresponde exatamente ao número da linha. Como ele quer saber quanto vale a soma dos termos da linha 2020, precisamos então calcular a soma de todos os termos de uma PA de 2020 termos. Se lembrarmos da fórmula da soma dos n termos de uma PA, fica muito fácil resolver a questão. Essa fórmula é primeiro termo somado com o último termo vezes a quantidade de termos da PA dividido por 2.
Notem que o primeiro termo em qualquer linha sempre é o número 1. Então, a soma de 2020 termos vai ser número 1, que corresponde ao primeiro termo, mais o último termo dessa linha, que vai ser 2020, seguindo a lógica estrutural, vezes. Nós temos, então, 2020 termos nesta linha. Então, N é igual a 2020. Tudo isso dividido por 2. Essa soma, então, vai ser 1 mais 2020, 2021, vezes 2020 dividido por 2. Posso, então, simplificar 2020 com 2, que vai resultar em 1010, tá? E agora é só multiplicar 2021 com 1010. Ao fazer a multiplicação, nós teremos o número 2.041.210. Portanto, o item correto é o item A. Questão 15. Assinale a opção que corresponde à quantidade de números inteiros positivos que são fatores do número 30.030. Quando a questão fala a respeito de fatores de um número, ela está perguntando a quantidade de divisores que esse número tem, tá? E tem uma forma muito massa de resolver essa quantidade de divisores. O primeiro fato, a primeira coisa a se fazer aqui é fatorar este número. Então, nós temos 30.030 e nós vamos decompor esse número, vamos fatorar ele. Sempre lembrando que na hora de fazer a fatoração, começa pelos números primos menores e vai aumentando conforme a necessidade, tá? Então, 30.030 é um número par, dá para dividir por 2, que é o menor número primo. Essa divisão vai dar 15.015. Não dá mais para dividir por 2, o próximo número que ele é divisível é o número 3. 15.015 dividido por 3 vai dar 5.005. Não dá mais para dividir por 3, portanto o próximo número a ser dividido é o 5. 5.005 dividido por 5 é 1.001. 1.001 não dá mais para dividir por 5, mas dá para dividir por 7, que vai dar 143. 143 não é mais divisível por 7, mas ele é divisível por 11. Dividindo 143 por 11, vai dar 13. E, finalmente, o último número primo, 13 dividido por 13, vai restar 1. Então, aqui nós temos os fatores primos do número 30.030. Como ele quer saber a quantidade de divisores, nós vamos nos orientar com relação aos expoentes de cada um desses termos aqui. Perceba que o expoente aqui sempre é 1. 1, 1, 1, 1, 1 e 1. Nós vamos adicionar o número 1 a cada um deles. Portanto, no final, cada um deles vai dar 2. Não é isto? E, para descobrir o total de divisores, temos apenas que multiplicar esse resultado dos expoentes, tá? Portanto, nós vamos ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que corresponde a 2 elevado a 6. E 2 elevado a 6 é exatamente a quantidade de divisores ou de fatores que esse número tem. 2 elevado a 6 corresponde a 64. Portanto, o número 30.030 tem 64 fatores, ou 64 divisores. Portanto, o item correto é o item C. Questão 16. No plano com o sistema de coordenadas cartesianas usual, os gráficos das retas cujas equações são y igual a x e y igual a mx menos 4, onde m é um número inteiro maior do que 1, se cortam em um ponto P.
A soma dos possíveis valores de m, para os quais as coordenadas p são números inteiros positivos, é... Ok, então vamos lá. Analisando aqui em termos de pontos cartesianos, né? Nosso sistema de coordenadas aqui, ó, x, y, tá? Ele fala que y é igual a x. Então, nós temos aqui uma reta, y é igual a x. E ele também fala que o y ele é igual a mx menos 4. Então, aqui nós temos a nossa outra reta, a segunda reta, y igual a x, m vezes x menos 4. Percebam que essas duas retas se interceptam em um ponto. Esse ponto de interseção tem os mesmos valores de x e de y para as duas retas. Então, como o y de uma reta é igual ao y da outra reta, eu posso igualar essas duas retas. Então, igualando, eu vou ter o seguinte. M vezes x menos 4 igual a x. Podemos passar esse x para o lado esquerdo, ele vem subtraindo, e esse menos 4 vamos passar para o lado direito da igualdade, ele vai positivo. Nós vamos ter então o quê? Mx menos x é igual a 4. Ok? Podemos colocar o x em evidência. Então vai ficar x vezes m menos 1 igual a 4. Portanto, x será igual a 4 sobre m menos 1. Ok, então x igual a 4 sobre m menos 1. A questão quer saber quais são os valores de m para que tanto o x quanto o y sejam valores positivos. Ok? Então, o m pode ser 1? De jeito nenhum, né? Porque 1 menos 1 vai dar 0, e não pode ter 0 no denominador. Então, m igual a 1 não pode acontecer. Mas o m pode ser igual a 2? Vamos ver. Se substituirmos o 2 aqui, vai ficar 4 sobre 2 menos 1. 2 menos 1 é 1, 4 dividido para 1, 4. Então, continua positivo. Então, o 2 pode ser valor do m. Para m igual a 3, nós teríamos o seguinte. Substituindo 3 aqui, 3 menos 1 vai dar 2. 4 dividido por 2 vai dar 2 positivo. Então, o m pode ser 3. O m poderia ser 4. Se substituirmos o 4 aqui, vai ficar 4 menos 1, 3. 4 dividido por 3 vai dar um número decimal, tá? E a questão fala que é um número inteiro e positivo. Portanto, o m igual a 4 não serve para a nossa resposta. M igual a 5. Será que o m poderia ser 5? Se substituirmos o 5 aqui, 5 menos 1 vai dar 4. 4 dividido por 4, 1. Positivo. Portanto, o m pode sim ser 5. Para m igual a qualquer outro valor acima de 5, percebam que aqui sempre vai dar um número maior do que o numerador. Se o denominador é maior do que o numerador, então essa divisão aqui, esse resultado, vai ser sempre um número decimal. Portanto, os únicos valores possíveis para que o x seja um número inteiro e positivo são esses valores. M igual a 2, M igual a 3 e M igual a 5. Como ele quer saber quanto é a soma, basta pegarmos 2 mais 3 mais 5, que vai resultar em 10. Portanto, o item correto dessa questão é o item C de casa. Questão 17. Seja S a soma dos termos da progressão geométrica x1, x2, x3 reticências, cuja razão é o número real Q, onde o Q é maior do que 0 e menor do que 1. Se x1, que é o primeiro termo, é igual a A, com esse A maior do que 0 e A diferente de 1, então o valor de log de S na base A é igual a qual valor? Bom, a soma dos n termos de uma PG infinita
é Sn igual a A1 sobre 1 menos Q. Ok. A questão quer saber quanto vale o logaritmo da soma desses termos na base A. Lembrando que A é o primeiro termo, portanto eu vou substituir esse A1 aqui por A. E substituir esse S exatamente pela fórmula da soma dos termos de uma PG infinita. Então nós vamos ter logaritmo na base A de A sobre 1 menos Q. Aplicando as propriedades de logaritmo aqui, divisão de logaritmandos, nós vamos ter uma subtração de logaritmos. Então isso aqui vai ficar logaritmo de A na base A menos o logaritmo de 1 menos Q na base A. Logaritmo de A na base A, isso aqui é igual a 1. Portanto, esse resultado vai dar 1 menos o logaritmo de 1 menos Q na base A. Portanto, o item correto é o item D de dado. Questão 18. No plano, com o sistema de coordenadas cartesianas usual, seja x a região limitada pelos gráficos da função f de r em R, onde f de x é igual a 2x, pela reta x igual a 3 e pelo eixo menos x, eixo horizontal. Pode-se afirmar corretamente que a medida da área da região x é igual a... Então, nós temos aqui o sistema de coordenadas, x, y. Nós temos a reta da função f de x igual a 2x. E a questão fala que a área formada pela limitação desta função com a reta x igual a 3 e com o eixo menos x, portanto, a interseção dessa região não pode passar por esse lado negativo aqui de x, ó. Então ela acaba exatamente no eixo x, formando então este triângulo, e ele está chamando essa área de x. Ele quer saber exatamente quanto vale esta área. Se formou um triângulo, muito fácil, né, de resolver, porque a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Quem é a base desse triângulo? A base é a medida entre 0 e 3. Portanto, a base desse triângulo vale 3. Substituindo 3 na função, nós vamos ter que o resultado da função é exatamente y igual a 6. Então, esta altura do triângulo vale 6. Se a base vale 3 e a altura vale 6, é só jogar na fórmula e resolver quanto é essa área. Substituindo, vai ficar base, que é 3, altura, que é 6, dividido por 2. Podemos simplificar 6 com 2, que vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Portanto, a área é igual a 9 unidades de área. O item correto é o item A. E morreu Maria Preá. Questão 19. Para cada número inteiro positivo k, seja xk igual a k sobre k mais 1. O menor valor do número inteiro positivo n para o qual o produto x1, x2, x3 até xn é menor do que 0,02 é igual do número inteiro positivo de n, o produto de todos esses x é menor do que 0,02, tá bom? Então vamos lá. Quando o k for igual a 1, nosso x1 vai ser 1 sobre 1 mais 1, que vai resultar em 1 sobre 2. Quando o k for 2, o nosso x vai ser 2 sobre 2 mais 1, que vai resultar em 2 terços. Quando o k for 3, o x vai ser 3 sobre 3 mais 1, que vai resultar
em 3 sobre 4. Quando o x for n, nós teremos então n sobre n mais 1. De modo que o produto de todos eles vai resultar no seguinte: x1 vezes x2 vezes x3 vezes até chegar no xn, substituindo vai ficar 1 sobre 2 vezes 2 terços vezes 3 quartos até chegar em n sobre n mais 1. Todo esse produto tem que ser menor do que 0,02. Show! Olhando só para os numeradores, perceba que nós temos o fatorial. Fatorial de quem? Fatorial de n. Porque o fatorial de n vai ser n, n-1, n-2, até finalizar em 3, 2, 1. Tá bom? Então só está escrito de maneira inversa aqui. Portanto, no numerador, nós temos n fatorial. E no denominador, nós também temos um fatorial, só que é fatorial de n mais 1. Então, eu vou reescrever tudo isso aqui na forma de fatorial de n mais 1. E essa fração tem que ser menor do que 0,02. n mais 1 fatorial eu posso reescrever de outra forma. Eu posso reescrever ela dizendo que é n mais 1 vezes n fatorial. Isso aqui é menor do que 0,02. Se aqui tivesse continuação, ficaria n menos 1, depois n menos 2, depois n menos 3, até finalizar em 3, 2, 1. Tá bom? Então, vamos simplificar aqui n fatorial com n fatorial e vai ficar 1 sobre n mais 1 menor do que 0,02. Ok. Posso multiplicar os dois lados dessa desigualdade por n mais 1. Ao multiplicarmos, vai ficar 1 menor do que 0,02 vezes n mais 1. Fazendo aqui a propriedade distributiva, multiplicando aqui 0,2 com n e 0,02 com 1, vai ficar 1 menor do que 0,02n mais 0,02. Passando esse termo para o outro lado, está positivo, ele vai negativo, vai ficar 1 menos 0,02 menor do que 0,02n. 1 menos 0,02 é 0,98, menor do que 0,02n. Se 0,98 é menor do que 0,02n, é porque 0,02n é maior do que 0,98. Podemos multiplicar os dois lados, aliás, multiplicar não, podemos dividir os dois lados dessa desigualdade por 0,02. Então vai ficar o seguinte: n maior do que 0,98 sobre 0,02. Essa divisão é a mesma coisa que 98 dividido por 2, que vai dar então n maior do que 49. Para que o produto de todos esses termos aqui seja menor do que 0,02, o meu n tem que ser maior do que 49. A questão quer saber qual é o número inteiro positivo na qual esse n seja um valor suficiente para que o produto seja esse número aqui. Portanto, o próximo valor inteiro maior do que 49 é exatamente o 50. Então, a resposta certa é o item C, n igual a 50. Morreu Maria Preá. Questão 20. Em uma circunferência com centro no ponto M, cuja medida do diâmetro é igual a 20 metros, considere um arco com extremidades P e Q, medindo exatamente 1/4 do comprimento da circunferência.
Se x é um ponto do arco tal que o triângulo MXQ é equilátero e y é um ponto do segmento MP tal que o triângulo MYX é retângulo em y, então a medida da área do triângulo MYX em metro quadrado é... Então, já temos aqui a figura previamente desenhada. Ele fala que o ponto P e o ponto Q determinam um arco de circunferência, de modo que o tamanho desse arco é 1/4 dessa circunferência. Se ele é 1/4, eu tenho a garantia de que esse ângulo aqui, ó, é de 90 graus, certo? Além disso, o ponto X é um ponto pertencente a esse arco de parábola, de modo que o triângulo MXQ é um triângulo equilátero. Se é um triângulo equilátero, todos os seus lados são iguais, tá? E todos os seus ângulos também serão iguais. Então aqui nós temos 60, 60 e 60 graus. Percebam que a distância do ponto M até o ponto Q corresponde ao raio da circunferência. E esse raio também é o lado do triângulo equilátero. Portanto, se aqui é o raio, essa medida também corresponde ao tamanho do raio, essa medida aqui também corresponde ao raio. E além disso, a questão fala que o ponto M, aliás, o ponto Y, ele é um ponto pertencente à reta, o segmento de reta entre M e P, de tal modo que o ângulo formado nesse ponto Y pelo segmento de reta YX e PM seja 90 graus. Então nós vamos formar esse triângulo aqui e a questão quer saber quem é a área do triângulo MXY. É um triângulo retângulo, ok? Bom, olhando em termos dos ângulos, se todo esse ângulo desse arco é 90 graus e 60 graus já pertence ao triângulo equilátero, para complementar aqui, ó, 90 graus, falta 30 graus. Olhando agora para o triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180. Se aqui nós já temos 90 e 30, para fechar 180, falta então 60. Portanto, nós temos aqui um triângulo papé-pio. O que é o triângulo papé-pio? 30, 60, 90, sem entrada, sem juros. Todo triângulo papé-pio tem uma propriedade característica dele, tá? O lado oposto a 30 graus sempre vai medir x. O lado oposto a 60 graus sempre vai medir x, raiz de 3. E o lado oposto a 90 graus, que corresponde à hipotenusa, sempre vai ser 2x. Portanto, se eu souber quem é o valor do x, eu consigo determinar a medida dos três lados desse triângulo retângulo. Mas essa dica só vale para o triângulo que tem essas medidas de ângulo, 30, 60 e 90, tá bom? Então, como aqui é um triângulo papé-pio, 30, 60, 90, nós temos então que esse lado vai ser x, esse lado é x raiz de 3 e esse lado aqui é 2x. Nós já vimos anteriormente que essa medida é a medida do raio da circunferência. E a questão falou que o diâmetro da circunferência é 20 metros. E o raio sempre é metade do diâmetro. Portanto, o raio vai ser igual a 10 metros. E o 10 metros corresponde exatamente à hipotenusa deste triângulo, tá? Então, 2x é igual a 10, de modo que x é igual a 5. Acabou a questão. Porque se o x é igual a 5, é só substituir o x por 5 aqui, e aqui vale exatamente x. Percebam que a área desse triângulo vai ser a base vezes a altura dividido por 2, que é o que a questão quer saber. Então, a área é base vezes a altura sobre 2. Como a base é essa medida, ela corresponde a 5 raiz de 3. Então, aqui fica 5 raiz de 3 vezes a altura, que corresponde a essa medida aqui,
que vale 5, sobre 2. 5 vezes 5 é 25, então fica 25 raiz de 3 sobre 2. 25 simplificando com 2 é 12,5 raiz de 3. Portanto, o item correto é o item B. B de bola. Morreu Maria Preá. Questão 21. Considere a matriz M em que x e y são os números reais. Se o determinante de M representa o determinante da matriz M, então, em um plano com o sistema de coordenadas cartesiano usual, a equação determinante de M igual a menos 4 expressa a equação de uma reta. A distância dessa reta à origem do sistema de coordenadas é igual a qual valor? Ok. Então, a questão está falando aqui do uso de determinantes e também da distância de um ponto até a reta. Para iniciar a resolução, vamos então calcular o determinante dessa matriz. Eu vou utilizar a regra de Sarrú, mas você aí pode utilizar qualquer uma das regras para calcular determinante. A regra de Sarrú, ela consiste em repetir as primeiras duas colunas aqui do lado. Então, vou repetir aqui a primeira coluna, 1, 2 e 3. E a segunda coluna, x, 1 e y. Vou multiplicar então esses termos da diagonal principal. E temos que também multiplicar os termos da diagonal secundária, que são estas aqui. Então, teremos 3 vezes 2 vezes y dá 6y. X vezes 2 vezes 3, 6x. 1 vezes 1 vezes 1, 1. Na diagonal secundária, eu tenho que me lembrar que o produto desses termos, no final, tem que ser invertido o sinal. Quem está positivo fica negativo, quem está negativo fica positivo. Então, x vezes 2 vezes 1 vai dar 2x. Inverte o sinal, fica menos 2x. 1 vezes 2 vezes y dá 2y. Inverte o sinal, fica menos 2y. 3 vezes 1 vezes 3 dá 9. Inverte o sinal, fica menos 9. Calcular o determinante consiste agora em somar todos esses termos. Então, eu vou ter 6y mais 6x mais 1 menos 2x menos 2y menos 9. Tudo isso aqui resulta no determinante, mas a questão falou que o determinante tem resultado igual a menos 4. Resolvendo isso aqui, nós vamos determinar exatamente a equação da reta, que nós vamos precisar para calcular a distância do ponto de origem do sistema de coordenadas até ela. Então, vamos somar termo a termo, os termos semelhantes, e vai ficar 6x com menos 2x é 4x. 6y com menos 2y é 4y. 9 com menos... Aliás, 1 com menos 9 vai dar menos 8, igual a menos 4. Vou passar esse menos 4 para o outro lado da igualdade. Ele está negativo, quando ele vem para cá vem positivo. Então, nós teremos 4x mais 4y menos 8 mais 4 igual a 0. De modo que vai resultar em 4x mais 4y menos 4 igual a 0. Para simplificar, podemos dividir todos os termos por 4. Finaliza então em x mais y menos 1 igual a 0. Esta é a equação da reta que a questão fala. Como a questão quer saber a distância entre a origem do sistema de coordenadas e a reta, precisamos então calcular a distância de um ponto à reta da geometria analítica. E essa distância ela é dada por módulo de
AX mais BY mais C sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. AX mais BY mais C é exatamente a equação da reta. X e Y são as coordenadas do ponto que nós desejamos calcular a distância a essa reta. No caso aqui, é a origem do sistema de coordenadas. X igual a 0, Y igual a 0. E A e B são os coeficientes da minha equação da reta. Então, substituindo esta relação, nós vamos ter o seguinte. A distância vai ser o módulo de 1 vezes x, que é 0, mais 1 vezes y, que é 0, menos 1. Tudo isso sobre o módulo de 1 elevado ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Lembrando que esse 1 é o coeficiente que multiplica aqui o x, tá? O A vezes x aqui, que corresponde a 1. O mesmo com o B, que é o coeficiente que multiplica aqui o y, tá? E ele também vale 1. Então, resolvendo aqui, 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 0 é 0, sobra apenas menos 1. E o módulo de menos 1 vale 1. Sobre 1 ao quadrado é 1. 1 ao quadrado é 1. 1 mais 1, 2. Então, nós vamos ter a raiz quadrada de 2. Fazendo a radiciação, para não deixar o denominador com raiz quadrada, nós vamos ter, então, 1 sobre raiz de 2, multiplicando, então, raiz de 2 em cima e embaixo, vai ficar 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4, que resulta em 2. Portanto, o item correto é o item A. Questão 22. Considere um sólido que possui exatamente 5 vértices, dos quais 4 são os vértices da base, face inferior de um cubo, e o quinto é um dos vértices da face superior desse cubo. Se a medida da aresta do cubo é 9 metros, então a medida do volume desse sólido em metro cúbico é igual a... Então nós já temos aqui, previamente desenhado, a figura da qual essa questão se refere. Perceba que os 4 vértices que a questão comenta pertencem exatamente à base do cubo, e o quinto vértice é um dos vértices do cubo, da face superior. Portanto, o sólido na qual a questão se refere é esse que está destacado na imagem. E essa figura nada mais é do que um prisma. E todo prisma, na geometria espacial, o volume dele é calculado como sendo 1/3 da área da base vezes a altura. Mas a base desse prisma é um quadrado de lado 9, já que a questão falou que cada aresta desse cubo mede exatamente 9. A altura do prisma também é 9. Então nós vamos ter o seguinte, que esse volume é 1/3 da área da base, 9 vezes 9, já que é a área de um quadrado, vezes a altura, que também mede 9. Podemos simplificar, então, 9 de cima com o 3 de baixo, vai dar 3. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 3, 243 metros cúbicos é o volume desse prisma. Portanto, o item correto é o item B. E aí, o que acharam do triângulo papel-pio? Comentem, deixem suas dúvidas nos comentários. Não esqueçam de dar aquele joinha. Compartilhe também com seus amigos que estão se preparando para o vestibular da UES. E nós faremos também a resolução da segunda fase do mesmo vestibular. Obrigado e até a próxima.